Então, boa noite, pessoal. Esse vídeo aqui vai ser sobre as integrais definidas, certo? Então, como que a gente montaria aí uma integral definida? Uma integral definida, ela tem aí o seu início e o seu fim, tá? Então, por exemplo, aqui, de A a B, tá? Então, ela tem aqui os limites dela aqui de integração dentro, lógico, de uma função de x sobre dx. Como a gente resolve isso? Função de B menos função de A, tá? Sendo que A e B são nossos pontos aí de integração, certo? Então, usando por base disso aqui de uma integral definida, ou seja, que ela tem um limite aqui dentro dela, que as anteriores a gente não estava trabalhando com esses limites de integração, a gente vai fazer alguns exemplos sobre isso. Então, aqui vamos começar por esse exemplo aqui, ó. Uma integral aqui com 3, 2, 5x ao cubo, mais 3 dx, tá? Então, aqui é uma integral simples, tá? Ela está definida aqui no nosso ponto de integração A e B, com aqui uma constante. Para a gente resolver isso aqui, a gente vai começar resolvendo como se fosse uma integral indefinida. A gente vai esquecer primeiramente essa parte aqui e vai só usar essa outra parte aqui, tá? Bem que agora a gente tem uma constante, mas eu já vou explicar para vocês aonde essa constante vai entrar. Então, separando essa integral aqui e esquecendo um pouco esses dois pontos aqui, como eu falei, nós vamos ter 5, né? Vezes a nossa integral aqui de x ao cubo dx mais a nossa constante dx aqui. Então, ou seja, isso aqui transformou nisso aqui e esse meu 3 aqui transformou nisso aqui, tá? Lembrando que esse 5 meu está multiplicando essa integral, certo? Então, primeira coisa, a gente vai esquecer essa parte, só retomando. O 5 ele vai vir multiplicando aqui fora o meu x ao cubo, tá? E o meu 3 aqui, ele vem sozinho aqui na minha segunda integral. Então, eu vou fazer duas integrais somando elas aqui. Simplesmente abrir elas aqui, certo? Vamos resolver agora aqui, ó, por parte. Primeiro esse termo e depois a gente resolve isso aqui. Aí, para resolver isso aqui, pessoal, é como a gente resolve lá a integral indefinida, tá? Então, vai ficar 5 vezes... Lembra lá, ó, x vai somar uma unidade aqui em cima, né? Dividido pela mesma coisa ali do meu expoente aqui embaixo. Certo? Lembrou disso aqui? Então, é somente isso aqui que a gente vai fazer, tá? Que isso aqui vai resultar pra gente, então, em 5 vezes x a quarta. Mais essa integral aqui, que simplesmente é 3 vezes x. Então, a gente definiu isso aqui. Correto? Sem dúvidas? Aí, agora, a gente vai puxar esses dois aqui, que é nossos limites de integração. Então, eu só vou copiar isso aqui embaixo, para ficar mais fácil para a gente resolver. Então, fica 5 x a quarta por 4 mais 3 x. Aí, agora, a gente vai puxar esse senhorzinho aqui, que é o 2 e que é o 3, certo? Então, ó, 2 e 3 seguindo é nossa aqui, ó, nosso A e nosso B, tá? Então, nosso A e nosso B, certo? Então, aí, lembrando que é função de B menos a função de A, nós vamos substituir tanto A e B dentro dessa função que a gente achou, tá? Então,
por exemplo, né? Fica 5 vezes, começando aqui por B, vezes 3 a quarta elevado a 4, mais 3 vezes 3, tá? Então, aqui o que eu fiz, no lugar de x, eu substituí meu valor de B, certo? Porque é B menos A. Menos, aqui é a minha função de A, tá? Menos minha função de A. Vou subir um pouco aqui para vocês verem. Então, tá, o que eu fiz, peguei B, coloquei aqui no lugar das minhas incógnitas x. Agora, menos a função de A. Então, é 5 vezes 2 a quarta por 4, mais 3 vezes 2. Então, no lugar de x agora, eu coloquei o A, que eu fiz isso aqui, certo? Aí é só resolver. Resolve primeira potência, multiplicação e divisão, e a gente vai ter o resultado aqui da nossa integral, certo? Então, vai ficar 5 vezes 3 a quarta, 81, dividido por 4, mais 3 vezes 3, 9. Isso tudo menos 5 vezes 2 a quarta, 16, mais 3 vezes 2, 6, dividido por 4, certo? Multiplicação aqui, 5 por 81 dividido por 4 vai dar 110,25, tá? Já resolvi isso aqui, menos essa parte aqui nossa. 5 vezes 16, mais, dividido por 4, mais 6, isso aqui dá pra gente um total de 26. Então, 110,25 menos 26, que é o que a gente conseguiu dessa parte aqui, o resultado da nossa integral é 84,70,25. Certo? Então, só retomando aqui para vocês desde o base, essa conta. Então, uma integral definida, ela vai ter seu limite entre A e B aqui, tá? E para eu resolver ela, eu preciso fazer a função de B menos a função de A. Como eu chego nessa função de B e a função de A, tá? Primeira parte, eu esqueço que ela tem uma definição e resolvo somente essa parte aqui, tá? Para chegar nas funções, para eu poder substituir valor de B e valor de A, certo? Então, aí para resolver isso aqui, a gente resolve passo a passo de como é resolvida uma integral indefinida. Daqui em diante, essa parte aqui é como se fosse resolver uma integral indefinida. Então, eu peguei minha constante, isolei e dividi essas duas partes em duas integrais, tá? Aí, soma-se uma unidade para dar o cálculo aqui da derivada, chego nisso aqui. O meu 3 é só eu fazer vezes x. Vezes x, eu já integrei ele aqui dentro, tá bom? E aí, a segunda parte, que é, eu volto a ter eles aqui, certo? Então, eu tenho A e menos B, e para eu descobrir isso é função de B menos a minha função de A, e eu já achei minha função, que é 5 vezes x elevado a 4 dividido por 4, mais 3 vezes x, certo? Substituo os valores de x pelos valores meu de B, que é 3 e 3, e substituo pelo A, que é 2 e 2. Então, essa função, ela é usada tanto para B quanto para A. E aí eu faço o cálculo, né? 5 vezes 3 elevado a quarta dividido por 4, mais 3 vezes 3, tá? Que essa parte é essa parte aqui, que eu chego nisso aqui. E essa parte é essa parte aqui, que eu cheguei nisso aqui. Uma integral menos a outra, porque é função de B menos função de A, 84,25 é o valor meu dessa integral. Certo? Então, por integral definida, é isso que nós temos para a aula de hoje.